Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Arduino básico aqui do canal Eletrônica Maker. E hoje chegou o momento de aprendermos a controlar um motor de corrente contínua. Se você pretende construir um robô ou algum dispositivo móvel, as habilidades que nós iremos aprender hoje são essenciais para esse tipo de projeto. Então, sem muitas delongas, vamos para o vídeo. Para esse nosso projeto, nós precisaremos dos seguintes materiais: um motor de corrente contínua simples, um potenciômetro de 10 kΩ de resistência, um transistor TIP 120 ou algum equivalente, um diodo retificador, um N4001 ou algum outro equivalente, um plug fêmea e uma fonte de alimentação externa. A fonte de alimentação externa pode ser um par de pilhas ou uma fonte externa para alimentação de corrente contínua. Ela deve ter uma voltagem e corrente suficiente para controlar o motor. A voltagem ela não deve exceder aquela exigida pelo motor. Aqui nos nossos testes, eu utilizei uma fonte de alimentação de corrente contínua que forneceu 5 volts a 250 mA, que é suficiente para controlar o motor de 5 volts que eu estou utilizando. Primeiramente, certifique-se de que seu Arduino esteja desligado. Agora pegue os componentes necessários e conecte-os como na figura que está aí aparecendo na sua tela. É de extrema importância que você verifique com muita calma se todas as suas conexões estão corretas antes de fornecer energia ao circuito. Qualquer erro pode resultar em danos aos seus componentes ou à sua placa Arduino. Antes de você fazer o upload do código, você deve certificar de que esse plug aqui, ele deve estar desconectado, tá? E aqui também o seu potenciômetro está totalmente girado para a direita até o final. Então vamos lá carregar nosso código para a placa. Pronto, feito o carregamento, nós vamos plugar aqui a fonte externa. E assim que eu começar a girar o meu potenciômetro para a esquerda, o meu motor ele vai começar a funcionar no sentido. Aqui eu coloquei um pedaço de fita isolante para verificar quando ele começa a fazer a rotação dele. Então vamos lá. Assim que comecei a girar, e se eu continuar girando ele para a esquerda até o limite, ele vai aumentando a velocidade. Pronto, aqui é o limite máximo do meu potenciômetro. Se eu começar a voltar a girar novamente para a direita, ele começa a desacelerar até ele chegar no nível 0. Pronto, e aqui ele parou, né? E aqui você pode ver que você pode controlar toda a rotação. Muito cuidado quando você for fazer essas ligações, tá certo? Sempre revisem uma vez, duas vezes para ver se está toda a conexão ligada. Bom, primeiramente nós declaramos 3 variáveis que vão armazenar o valor para o pino analógico conectado ao potenciômetro, o pino PWM conectado à base do transistor e uma terceira variável para armazenar o valor lido do potenciômetro a partir do pino analógico 0. Na função setup, nós definimos o pino do transistor como saída, e na função principal a variável valor potenciômetro ela é definida com o valor lido no pino analógico 0. E depois ela é dividida por 4. Essa operação não é necessária porque o valor analógico ele vai de 0 até 123. O valor que você deve escrever no pino do transistor pode ir apenas de 0 a 255. Por isso você divide o valor do pino analógico 0, por 4. Você obtém um valor máximo de 255, atribuível ao pino 9. Em seguida, o código escreve no pino do transistor o valor do potenciômetro. E resumindo, quando você gira o potenciômetro, valores diferentes, indo de 0 a 123, eles vão ser lidos. Esses valores eles são convertidos para o intervalo entre 0 e 255. Então, o valor é escrito no pino digital 9, alterando a velocidade do motor.
Se você girar o potenciômetro totalmente para a direita, o motor vai desligar. Se você girar para a esquerda, o motor ele vai acelerar até que atinja a velocidade máxima. Esse código em si ele é bastante simples e acredito que não deva lhe apresentar nenhuma novidade. Agora vamos examinar o hardware utilizado neste projeto e descobrir como tudo funciona. Bom, nosso circuito ele é dividido em duas seções. A seção 1 é um potenciômetro conectado aos 5 volts e ao terra e também com o pino central indo para o pino analógico 0. Conforme você gira o potenciômetro, a resistência ela vai se alterando para permitir que voltagem de 0 a 5 volts saia no pino central, cujo valor é lido utilizando o pino analógico 0, que é esse pino conectado aqui. A segunda seção é que controla a alimentação do motor. Os pinos digitais do Arduino fornecem no máximo 40 mA. Um motor de corrente contínua ele pode exigir cerca de 500 mA para operar em velocidade máxima. E obviamente é um valor alto demais para o Arduino. Se você tentar controlar o motor diretamente com alguns dos pinos do Arduino, pode acontecer de danificar a sua placa. Portanto, a melhor solução é utilizar uma fonte de alimentação externa, né, no qual você pode fornecer corrente suficiente para alimentar o motor. Você poderia até tentar utilizar os 5 volts do Arduino, que gera uma corrente de até 800 mA, mas por segurança é melhor você utilizar uma fonte de alimentação externa, né, porque também o seu motor ele pode exigir 9 volts ou 12 volts ou tensões ou correntes mais altas. Isso está além do que o Arduino pode oferecer. Você pode notar que esse projeto ele também controla a velocidade do motor. Por isso você necessita de uma forma de controlar essa voltagem para acelerar ou desacelerar o motor. É por isso que utilizamos o transistor TIP 120. Um transistor ele é um interruptor digital, que ele também pode ser utilizado como um amplificador de potência. Em seu circuito, no nosso circuito, ele é utilizado como uma chave. Esse daqui é o símbolo eletrônico para um transistor, né, que é um símbolo para um transistor do tipo NPN. O transistor ele tem 3 terminais: a base, o coletor e o emissor. Eles são marcados com as letras B, C e E. No nosso circuito, nós temos 5 volts entrando na base por meio do pino digital 9. O coletor ele está conectado a um terminal do motor e o emissor está conectado ao terra. Sempre que você aplica uma voltagem à base por meio do pino digital 9, o transistor ele vai ligar, permite que a corrente flua por ele entre o emissor e o coletor, e assim ele vai alimentar o motor que está conectado em série com esse circuito. No caso dos motores aqui, ele é um assunto muito extenso, então eu vou tentar resumir o máximo que eu posso. O motor ele é um eletromagneto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele possui um campo magnético enquanto a energia é fornecida a ele. Toda vez que ele é ligado a uma alimentação, esse campo magnético ele entra em ação, né? E toda vez que a alimentação ela é removida, o campo magnético ele meio que colapsa, ele explode, né? E esse processo ele pode produzir uma tensão reversa. E essa tensão reversa ela pode retornar para sua fiação. Isso poderia danificar seriamente o seu Arduino. E é por isso que no nosso circuito nós colocamos um diodo de forma contrária no circuito. A lista branca no diodo que você está vendo aí, ela normalmente vai para o terra. Como nós posicionamos o diodo ao contrário, nenhuma energia vai atravessar ele. Entretanto, se o motor produzir uma força eletromotriz inversa e enviar a corrente de volta pela fiação, o diodo ele vai entrar em ação como uma válvula para impedir que isso aconteça. Dessa forma, o diodo em seu circuito foi adicionado para proteger o seu Arduino. O diodo ele tem uma faixa branca, que é essa daqui, e você pode imaginar essa faixa branca como uma barreira. A eletricidade flui pelo diodo a partir do terminal que não tem barreira, né, que eu acabei de falar, e quando você reverte a voltagem e tenta fazer com que ela flua pelo lado que tem a faixa, a corrente é interrompida. Então, no caso, sempre procure utilizar diodos nos seus circuitos quando houver risco de segurança,
né, quando a alimentação seja revertida, seja por erro no uso ou por fenômenos como a força eletromotriz inversa. Então pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenham gostado, fiquem de olho aí no canal que semana que vem tem mais vídeo. Até a próxima videoaula, valeu!